Beleza, beleza, pessoal? Hoje, quinta-feira, é feriado. Cara, esses feriados, pra mim, eu vou te falar a verdade, chato isso, não pode feriado, cara. Feriado vem só pra atrapalhar a gente, né, mano? Pra uns é bom, mas pra outros, no meu caso mesmo, só atrapalha, traz problema, você entendeu? Mas vamos lá. Olha, eu quero deixar bem claro uma coisa antes de eu falar qualquer explicação isso aqui. É o seguinte, cara, ó. Isso aí vai de pessoa para pessoa, de cabeça para cabeça, tá? De carro para carro, de problema para problema. Às vezes a pessoa tem de entender e saber separar tudo aquilo lá e dividir, você entendeu? Então é o seguinte, o que que acontece? Teve um moço que ele chegou para mim ontem e falou assim, Tom, deixa eu te falar. Eu montei uma caixa de um carro aqui, cara, comprei uma grimalheira nova. Não mandei fazer a grimalheira tava ruim. Comprei uma grimalheira nova. E outra, o que que acontece? Depois me deu um problema na grimalheira. Aí eu comentei com a empresa, ela falou que a peça era nova, que não tem como dar problema. Olha, isso aí é coisa, pessoal, que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? A peça nova, ela tem problema, ela dá problema? Sim. Tem muitas peças novas que ela sai com problema, dá problema. Você monta, ela já vem com defeito de fábrica. Então é o seguinte, o que que acontece? Você pode ver o seguinte, vamos engenheiro, né? Você já viu o engenheiro trocar alguma peça? Não, o engenheiro ele faz um desenho e deixa para quem? Quem é que vai ficar com a carga para ter aquele problema enorme? Vamos falar na área mecânica, né? O mecânico, você já viu aonde que os engenheiros desenham, ele coloca um coxinho ou uma bomba d'água? Ele deixa lá, quem é que se ferra com aquilo lá? O mecânico para trocar aquilo ali. Agora eu pergunto para você, o engenheiro ele sabe trocar aquela peça? Não. Ele fez aquele desenho, ele deixou lá e falou, bom, eu não vou trocar, eu não vou mexer. O mecânico ou quem quer que seja que se dane, meu negócio aqui é só pôr um papel, você entendeu? Agora pega o engenheiro e manda ele trocar aquela peça para ver se ele sabe. Ele não sabe colocar e nem tirar e nem trocar a peça. Então é o seguinte, isso aí vale para todas as peças. Então vamos dizer o seguinte, independente desse moço da grimalheira. Cara, tem milhões de peças com defeito. O bom disso aí, que graças a Deus, Deus deu a sabedoria para a gente ensinar e errar e aprender. Você entendeu? Então a gente tem de aprender com o erro dos outros. Porque a gente erra demais e a gente não consegue aprender com os nossos erros. A gente tem de aprender mais com o erro dos outros. Você entendeu? Tem muitas grimalheiras sai com defeito de fábrica, tem criança nasce nova com defeito, tem milhões de peças aí com defeito que você monta não dá, certo? Então o correto é o seguinte, o que que acontece? E outra, o moço estava falando sobre garantia. Cara, a garantia é um peso que fica nas nossas costas muito difícil. Por quê? Vamos dizer o seguinte, igual esse moço, ele fez um serviço, deu um problema, ele teve de arcar com todas as despesas, né? Ele teve que pagar a mão de obra do mecânico tirar, ele colocar, ele teve que pagar o motoqueiro para levar até a fábrica, para os caras verem, a gramadeira estava com defeito, ele teve de montar novamente. Então é o seguinte, aquela pessoa, aquela fábrica não dá o reparo. Aquela mão de obra você tem de pagar para o mecânico e todo o seu serviço fica perdido de graça. Então, cara, a gente vive, é complicado isso aí, você entendeu? Agora, voltando lá, quanto a peça com defeito, qualquer peça que seja fabricada sai com defeito. O que que a gente faz, Tom, no caso desse, pô, como tem que fazer? O que que a gente tem de fazer? Às vezes pegar, dependendo da marca que seja uma marquinha melhor, pra gente ver, mas, cara, a gente não tem como fugir disso aí, tá? Tem peças primeira linha, peças segunda linha, peças terceira linha e outra. Às vezes as pessoas falam de peça importada. Olha, eu tenho trabalhado muito com peça importada, tem umas que não tem me dado problema. Mas tem muitas que já me deram problema, você entendeu? Então é o seguinte, o que é que acontece? Outras coisas que a gente pergunta, a turma me pergunta muito. Sobre adaptações. Cara, ó, adaptações é uma coisa que eu não faço, eu não fiz, não faço e nem quero fazer. Você entendeu? Mas vai de pessoas para pessoa. Cada um tem uma cabeça, cada um tem um peso, cada um tem um dom, cada um faz o que quer da sua vida. Mas é o seguinte, eu creio eu, né, mano, que é o seguinte, se você fazer uma adaptação determinado um carro, vamos dizer o seguinte, um carro que ele tem aí 25 anos de uso, 30 anos de uso, você vai fazer uma adaptação, vai ter 70% de chance de dar certo, sim, porque é um carro velho, né, mano? É um carro sem tecnologia, tá bem avançado, aquele engenheiro até morreu que fez aquilo ali, você entendeu? Então é o seguinte, agora um carro hoje, né, mano, um carro que tem 2 anos de uso, 3 anos eu vejo aí, determinada marca, e os caras fazendo adaptações, cara, tem 100% de chance de dar errado. Por quê? É um carro que é o seguinte, ele é um carro seminovo, com 2 anos de uso, uma tecnologia muito avançada, eu creio eu que não vale a pena, você entendeu? Não vale a pena. Aí as pessoas vivem perguntando, Tom, mas o que que faz se tem muitas peças com defeito? Tal carro tem um trocador de calor lá que é um inferno, aquele ali é um câncer que não resolve, os caras não resolvem. Cara, olha, eu vejo o seguinte, o que que tem de fazer? Faz o seguinte,
Tenta, igual eu acabei de falar, tenta pegar uma peça de outro fabricante, uma peça que seja uma peça que tenha mais qualidade, que hoje é muito difícil, hoje você não sabe qual é a peça boa, qual é a peça ruim, isso aí é uma grande realidade. As pessoas me perguntam e é uma grande realidade isso aí. Mas o que que eu faço, cara? Eu pego, às vezes as pessoas falam, Tom, você não passa por isso? Cara, aqui eu passo muito por isso. Essa semana passada mesmo eu passei por isso aí. Eu montei uma peça, comprei uma peça nova, o cara me mandou a peça e a peça deu defeito. Era uma empresa que eu tinha, era o primeiro serviço da empresa. Eu mandei, eu fui pra rua, o cara me ligou e falou, olha, não deu problema, cara. Pedi para pagar, é o seguinte, também isso é uma coisa que a gente perde, que eu tive que pagar a mão de obra também. Pagou, chegou a peça que quando foi analisar a peça estava totalmente fora de medida. Totalmente fora de medida a peça estava. Mas quando você montou, você não viu? Cara, ó, o que que acontece? Vamos dizer o seguinte, falando de grimalheiro, igual falou desse moço. É uma peça que tem reajuste, certo? Então é o seguinte, o que acontece? É uma peça que você reajusta ali, beleza, no peso, na bancada, ela ficou perfeita, normal. Quando você manda para a rua, você vê o peso que tem um carro? Então, assim, com aquele peso, conforme a saliência começa a se mexer, o que que acontece? Aqueles dentes, ele comprime aqueles dentes, aqueles que não estavam 100%, deu uma folga enorme. Tem dente lá que deu quase 1,5 mm de folga, então deu esse problema. Eu tive que montar com outra peça, mandei para a fábrica para eles corrigir o defeito. Então é o seguinte, no caso disso aí, é uma peça que não poderia dar defeito, cara, ó. Errar, todos nós erramos, só quem não erra é Deus, mas todos nós erramos. Por mais profissional que você seja e você faça aquele serviço todos os dias, você erra. Agora eu pergunto para você, quando às vezes você, determinado carro, você esquece a chave lá dentro, bate a porta, ih caramba, minha chave ficou lá dentro, e agora? Trancou a porta, eu não tenho a chave, como é que eu vou fazer? Por que que fez isso aí? Foi um vacilo que deu ali, ou uma porta que você sai pra rua para colocar um lixo, deixou o portão, bateu o portão, você ficou para fora. Cara, tudo isso tem erro na área que a gente trabalha, em qualquer área que seja, tem isso aí. Então a gente tem de fazer o quê? Conviver e ficar mais atento. Agora, quanto resolver os problemas dos outros, a gente não tem como, porque é o seguinte, vamos ver igual esse moço, ele comprou uma grimalheira nova, ele montou, depois ele montou, deu problema. Depois de antes de uma semana, ele desmontou, ele viu, mediu, ele viu que estava fora de medida, ele mandou para a fábrica falou, pô, mas olha, mandou pro fornecedor, o fornecedor, a peça é nova, não tem como dar problema, ele falou, moço, tá aí o problema, mandou para a fábrica, ele falou que ficou aguardando o retorno da fábrica, até agora a fábrica não falou nada para ele, mas a peça constataram que estava com problema mesmo. Aí então você fala para mim o seguinte, nisso aí quem perde? Todos nós. Então é o seguinte, a gente tem que fazer o quê? É conviver com isso, independente de qualquer profissão que você vai fazer, cara, qualquer coisa que você vai fazer, vai ter isso aí, cara. Tudo vai ter isso aí, porque a gente são falhos, só quem não erra é Deus. E aquele que fala que não erra, é uma pessoa que você não deve dar nem atenção para ela, nem ouvir. E nem sei por que ela fala, né? Porque o erro tá aí, só quem não erra é Deus. Agora, errar é humano, a gente erra de segundo em segundo. Então não tem como. Por mais aquele que seja profissional e falar que não erra, é uma pessoa que ela não trabalha e não existe, né? Porque não tem como acontecer isso aí. Então a gente tem que conviver com isso aí e a realidade é essa, infelizmente. E esses milagres a gente não consegue fazer ainda. Mas todas as peças, independente que seja uma peça cara ou barata, sai com defeito, sim, porque ela é fabricada pelo homem. O homem erra de segundo em segundo, gente. E que seja um robô, ele é programado pelo homem, então vai errar, não tem como. E a gente tem que fazer, conviver com nossos erros e tentar aprender cada dia mais. Belezinha? Valeu, um abraço, tchau, tchau.